Bom, gente, é muito bom estar aqui mais uma vez discutindo com vocês sobre um tema que é importante para todo mundo. Eu gostaria de lembrar que um dos grandes propósitos do Grupo Unis, ou talvez o seu maior propósito, é empoderar a gente para transformar realidades. E como é que a gente faz isso? Faz isso sempre com informações, com uma educação de qualidade e com informações para toda a nossa população. E hoje nós vamos falar de um tema que está aí todo mundo discutindo, que é a questão do Covid. E aí eu estou recebendo aqui a professora Hadassa Santos, né? É biomédica pelo Centro Universitário do Sul de Minas, pelo Unis. Segunda turma, né, professora? Segunda turma de biomedicina, né? Segunda turma. Mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e também docente do nosso curso no Unis. Doutora Janaína Alves Bartelega, médica graduada pela Universidade Federal em Ouro Preto em 2015, né, doutora? Residência médica em Neurologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e possui cursos de imersão em terapia intensiva neurológica, como também curso de capacitação para determinação de morte cefálica e suporte avançado em cardiologia. Estamos recebendo também Fernando Belo de Francisco, técnico em enfermagem e também capacitação em instrumentação cirúrgica. E é com você que eu quero começar a nossa discussão de hoje. Você foi contaminado pela Covid. Você é um profissional da saúde, foi contaminado pela Covid. Conta um pouco isso pra gente. Como é que você teve esse impacto? Como é que foi isso? Boa tarde. Eu tive contato com o Covid logo no início da pandemia, trabalhando na questão do transporte dos pacientes contaminados. No mês de agosto acabei me contaminando. Juntamente comigo veio mais um colega do serviço. E é uma sensação... Você se lembra como que você acha que você se contaminou? Um descuido que nós tivemos na empresa, seguindo todos os protocolos que precisa seguir, o isolamento, o distanciamento, o uso de máscara. Porém, baixamos a guarda nesse momento específico. O que é baixar a guarda? Descuidamos do distanciamento, do uso de máscara. Acabou que aglomeramos mais pessoas no mesmo local, com um distanciamento bem curto. E acabou que nós dois viemos a contaminar. Necessitei de internação, em torno de 80% de acometimento pulmonar, 5 dias de UTI. Depois tive alta, retornei para a UPA com um quadro de embolia pulmonar. Nossa, então o negócio foi bravo. Mas graças a Deus, estamos hoje na luta, podendo ajudar todos que necessitam dessa luta. Podendo transmitir um pouco para cada paciente que interna no hospital regional, eu posso transmito para eles a experiência que eu tive, tanto com Covid, doença, como o profissional acompanhando o dia a dia. Uhum. Agora, uma coisa é o seguinte, a gente tem ouvido sempre, né, Hadassa, a gente tem escutado sempre o seguinte: Covid não é brincadeira. Nós estamos escutando isso direto na televisão, todo mundo fala, todo mundo discute, e de repente a gente vê grandes aglomerações. O que é isso? É falta de crença nisso ou eu acho que vale para os outros, para mim não? Na minha concepção, do que eu vejo assim, informações nós temos. Eu acho que informação sobre o Covid, só que as pessoas, às vezes, elas pegam informações em locais errados. Então, assim, a gente tem visto, já tem falado na televisão, tem demonstrado em redes sociais, só que as pessoas ainda falam, não é tanto assim, acho que não é exagerado, acho que não sentiu uma perda de um familiar, né, ou de alguém próximo. Então, não sei se as pessoas, assim, principalmente aqui nós do Brasil, que, né, em questão de números aí, a gente está muito em alta, né, em média mais ou menos... Passamos de 4 mil pessoas e a média é de 3 mil mortes por dia. Então, assim, é ainda alto frente a outros países, né? Então, assim, é o que eu falo, todo país tem o seu problema, mas o nosso país, assim, tem a questão mesmo
primeiro, eu acho, da questão parte política, juntar com a parte da saúde, isso já foi um interferente muito alto, porque, né, agora que começou a vacinação, sendo que muito tempo atrás poderia ter começado, então a gente foi muito tardio. E essa questão da vacinação, não sei se a doutora Janaína vai concordar comigo, né, mas nós também atrasados nisso, não estamos não? Comparado um pouco com a questão de outros países, nós estamos ou não? Ou é uma impressão? Não. Porque toda vez a gente vê populações, já começaram inclusive em alguns lugares, as aglomerações oficiais, digamos assim, né? Como tem experiências na Inglaterra e tudo mais, para o pessoal voltar com shows. Não, com certeza nós percebemos isso nitidamente. Nós, como somos um país subdesenvolvido, né? Parece que tem tido uma dificuldade muito maior para nós termos acesso aos insumos, inclusive para produzir essas vacinas. Então, acho que existe toda essa limitação aí da questão do subdesenvolvimento do nosso país, da limitação financeira, né? E temos uma população muito extensa também. Então, a nossa vacinação, né, é uma vacinação em grande proporção e que engloba diferentes regiões do Brasil. Então, existe uma divergência também muito grande entre as regiões do próprio Brasil. Né? E uma coisa que está contribuindo também é a inconsistência política. Cada hora um decide uma coisa diferente, cada hora um quer fazer de um jeito diferente. Então fica um pouco instável a distribuição também pela questão do partido tal querer tal coisa, ou seja, e o outro politizando não. Justamente. Uma questão, né? Não existe. Ao invés de ter a união, eles pegam, quer separar porque o partido tal quer isso, o partido tal quer aquilo. E isso acaba que contribui muito, tanto na demora quanto na ineficácia dos números. Não existe uma uniformidade do diálogo, né? O diálogo é muito divergente, né? Isso é uma questão que nessas discussões também toda a gente escuta, né? Por exemplo, todo mundo está falando de Covid, mas por que não fala quantos infartos que morreu, quanto morreu de acidente? Umas comparações estranhas, minimamente, sobre isso, né? É assim, na parte epidemiológica, eu falo que o Brasil, ele tem uma certa... Não é de hoje. A gente tem problemas de notificações de várias doenças infecciosas. Tuberculose, a gente tem dados que às vezes não são os 100%. A gente, agora, Covid, tem as suas subnotificações, então não são dados tão Você podia falar o que é subnotificação? São números que não foram apresentados. Então, por exemplo, ele pode ter tido, né, a doença, só que não foi passado esse número aí para o Ministério da Saúde. Então, esses dados ainda, isso já vem de muito tempo no nosso país, não só para Covid, né, mas para outras doenças. Então, assim, questão de números, a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso, né? E agora a questão, porque matou mais. Em um ano, Covid matou muito mais do que todas as outras doenças aqui no Brasil. Sim. A gente não pode falar mundialmente, mas em questão do nosso país, Covid sim matou muito mais num período de um ano, quando a gente junta todas as outras doenças, como tuberculose, a parte da AIDS, depressão, suicídio, isso é muito importante. Demência, isso é muito importante que vocês estão falando, porque a gente escuta muito isso, né? E usado até de uma forma, muitas vezes, política. Ou seja, mas por que não fala disso? Os profissionais da saúde estão falando claramente. Morreu-se muito mais de Covid aqui no Brasil do que de todas as outras doenças. E a gente tem que assumir isso. Concorda? Você que já teve, nós temos que assumir isso para ver como é que nós vamos resolver o problema. E até o caso também, o Covid, ele às vezes, ele mata não pelo Covid apenas, mas, por exemplo, uma pessoa acidentada, às vezes não tem leito para ela. Então não tem cuidados, porque aí todo mundo está querendo tratar, por exemplo, o paciente ali, e às vezes a pessoa que tem um trauma por um acidente morre, uma coisa que poderia ser tratada porque tem alguém no leito. Então o excesso de pessoas nos hospitais, às vezes o Covid mata também indiretamente outras pessoas que têm outras doenças. Aí também entra a questão da quantidade de leitos que existe. O espaço físico dentro de cada cidade, a quantidade de leitos de hospital que está tendo está sendo muito insuficiente. Veio o Covid e trouxe isso à tona.
E outra coisa também, mesmo que a gente tenha os hospitais de campanha. Não tem profissionais. Não, Nós não temos tem. profissionais. Aí, igual fizeram, pega alunos novos, né? Tipo, recém-formados ou do último ano, mas não tem a praticidade ainda, né? De um profissional de tempos na profissão. E tem a sobrecarga. Não tem a vivência, também. né? Sobrecarga. A sobrecarga de quem trabalha, às vezes muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Os profissionais de saúde, eles não aguentam a pressão, muitas vezes, né? Então tem também essa questão da desistência de alguns que não suportam a pressão. A pressão tem sido constante. Você poderia falar, vocês, né, que estão bem, o que é esta pressão que a gente está escutando muitas vezes? Os profissionais da saúde não aguentam mais. Fisicamente, emocionalmente, porque lida com morte, como você estava colocando aqui, né? Por exemplo, no seu caso, você está convivendo com pessoas com Covid, vê a gravidade da situação, vê pessoas falecendo com Covid, de repente você se vê com Covid, Claro. que passa na cabeça. Então, é isso, essa pressão, não só da jornada de trabalho, mas também emocional. É isso As quando se duas. fala assim, não aguenta a pressão? Com não tá- certeza, acho que o peso das duas questões. Existe a questão física, porque são muitos pacientes e às vezes um profissional tem que administrar, né, um cuidado com vários pacientes ao mesmo tempo. Não é um cuidado simples, é difícil, é uma doença nova, né? Então existem cuidados muito específicos, né, que devem ser realizados. E também a questão emocional, porque esses pacientes, os próprios pacientes desenvolvem transtornos ansiosos. Nós, como profissionais da saúde, devemos aprender a lidar com essas questões ansiosas, realizar o tratamento adequado, né? E também entra a questão da insegurança do profissional que está atendendo diretamente na linha de frente. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Será que eu vou levar essa doença para minha casa? Será que eu vou contaminar alguém dentro de casa? Às vezes a roupa que eu estou colocando cai na minha pele, vou tomar um banho depois, beleza, o vírus vai estar em mim, eu vou levar isso para minha casa? Às vezes eu tenho que sair do hospital regional, vou para o hospital de campanha, vou para a UPA, que 90% dos profissionais aqui de Varginha que trabalham na linha de frente do Covid estão no hospital regional, estão na UPA, estão no hospital de campanha, pegando 2, 3 vínculos. Então, a pressão psicológica, por quê? Aqui chega o estresse porque faltou funcionário no regional, teve que dobrar a quantidade de serviço para ele. Chega no hospital de campanha, está tendo edital de contratação um atrás do outro, porque não acha profissional para poder suprir a necessidade. Eles estão aumentando o leito, mas não está tendo profissional para colocar. E é um efeito cascata, né? Porque, por exemplo, vocês estão sobrecarregados, diminui a imunidade, que a gente sabe que o estresse tem essa redução de imunidade, aí o profissional da área da saúde se infecta, tem que ficar dentro de casa, então quer dizer, é um profissional a menos para tratar outras pessoas. Então é um efeito cascata que acontece. Justamente. Então a parte emocional, né, a questão estresse reduz a parte imunológica, favorecendo aí uma retirada desses profissionais aí da saúde na frente. Igual tem acontecido, Belo Horizonte fechou o hospital de campanha por falta de profissional. Não acharam médicos, não acharam enfermeiros, não acharam técnicos de enfermagem para poder fazer o atendimento. O hospital com uma estrutura muito boa para atender, se não me engano, 100 pacientes, porém não tem os profissionais para poder fazer o atendimento. Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, logo no início da pandemia, a gente começou a escutar assim: máscara não precisa usar, depois descobriu que precisa usar máscara, né? Escutamos assim: sacola, tudo que chega da rua tem que ter o álcool. Se você sai na rua, você chega, tem que trocar de roupa, etc. Agora, hoje, a gente não escuta mais falar tanto sobre isso. Fala assim, usa o gel, lava a mão com álcool, máscara. Mas a gente não escuta mais com a mesma frequência falar o seguinte: chegou de casa, tira a roupa, saco plástico, tudo que chega tem que passar álcool. Mudou esse protocolo também? Não mudou? O que se sabe sobre isso? Porque antes era bem claro isso, hoje já não se faz mais. Eu lembro que quando eu comecei a dar, por exemplo, algumas orientações, eu lembro que assim, falava assim, por favor, não compre máscara, não compre luvas, porque está em falta para os profissionais da área da saúde. Então a gente não compre máscara, porque o povo começou a comprar muita máscara, começou a comprar muita coisa, estava em falta, não só na região, mas para os hospitais. E aí depois, né,
Questão de estudo, igual eu falo, tudo isso aí é questão de estudos. A gente tem mais de 280 mil artigos em um ano publicados para uma única doença. Isso é alto na área da ciência, sabe? De todo mundo. Então, assim, aí eles começaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar as máscaras porque a gente sabe que é uma barreira física e isso favorece, então, né, uma menor transmissão aí entre os indivíduos. Distanciamento, né, a lavagem da água e sabão, isso já é eficaz, ou se não, em falta deles, utilizar o álcool em gel, né, a 70%. Então, hoje eu acho que assim, as pessoas tem que ter essa cautela, principalmente para os profissionais da área de saúde. Eu acho assim, questão de roupa, né, que ele já comentou, de ter famílias para não passar, mas as pessoas no dia a dia, elas até que fazem a parte de utilização de máscaras. Eu acho que a parte de lavagem das mãos, eu acho que está sendo muito eficaz, porque a gente teve uma redução até de não só da Covid, mas também de outras doenças respiratórias. Sim. Eu lembro que por gripe, tudo mais, né? O ano passado, realmente eu não tive. Entendeu? Então assim, teve uma redução, né, pela utilização de máscara. Isso aí os chineses já são acostumados. Eu estou gripada, mas isso é muito questão mesmo de... Uma questão cultural. Uma questão cultural. Então, por exemplo, a gente está gripado, a gente vai trabalhar gripado. Tal, não se importa, não tem essa questão da lavagem das mãos. Lá na China, não, se está gripado, coloca máscara. Né? Então, assim, é a questão de... estou com problema respiratório, máscara. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser interessante. Isso vai ficar mesmo. Vai favorecer, com certeza. E eu acho que vai ser importante, sim. Mas essa questão que eu disse assim, saquinho plástico que vem da rua, eu posso me contaminar com ele? Olha, vou ser bem sincero, parece que o que tem sido, né, evidenciado nos estudos, que o risco de contaminação através desses objetos é muito pequeno. O risco maior de contaminação é gotícula, é via respiratória mesmo. Então, esse risco é muito menor. É porque assim, na ciência, o que os pesquisadores viram? O vírus, ele tem uma capacidade de sobrevida em determinados materiais. Então, papelão, plástico e assim por diante. Então, o que eles falaram em primeiro tempo? Opa, a gente achou isso. Então, eles começaram a verificar aqui. Então, pessoal, tudo que você for levar para casa, faça a questão da higienização, com água e sabão, né, ou água clorada, que é a utilização do água sanitária, e assim por diante. Depois eles começaram, então, todos os estudos, a sequência, vai mudando isso. Né? Então, a sequência dos estudos vão verificando, opa, não, então tá. Vão aprendendo mais, então vai né? mostrando isso cientificamente, então fala, não é tão, né, importante assim as pessoas fazerem essas determinadas ações. Uma das questões, né, que vocês estão muito aí na área, e outra coisa que foi discutido direto aqui, né, no Brasil, e isso sempre no mundo, mas aqui, e aquele jogo de braço também, lockdown. Ou seja, tem que ficar em casa, não deve sair, aí entra uma discussão sobre a economia, e é muito claro, entre economia e saúde, embora todos nós, né, nós temos consciência disso, mas é muito difícil até viver isto, né? Porque eu sempre digo aí, eu sou formado em filosofia, eu de vez em quando fico pensando, né? É a mesma coisa da morte, a gente pensa assim, todo mundo vai morrer, menos eu, embora eu saiba que eu posso morrer, mas é meio teórico, parece que o outro é mais concreto, eu meio teórico, né? E aí vem essa questão do lockdown, que foi uma grande discussão no Brasil, no mundo, países realmente teve alguns que fizeram profundos mesmo, e aqui no Brasil não foi muito isso. Vocês acreditam de verdade que se nós tivéssemos feito desde o início um lockdown, nós teríamos um resultado diferente? Ou seja, mais de 400 mil mortes, seria diferente? Ou não tem como precisar isso? Particularmente, acredito fortemente que não, por causa da cultura do brasileiro. Também. Nós vivemos num país em que vivo hoje, amanhã a gente se preocupa. Então hoje, aqui no hospital mesmo, além de trabalhar no hospital, eu trabalho com uma empresa de ambulância prestando transportes, a Cardio Center. Durante a fase que fechou tudo da onda roxa aqui recentemente, o Hospital Regional, Hospital de Campanha aqui em Varginha, manteve a lotação máxima. Principalmente pelo fato de Varginha ser referência de diversas cidades vizinhas. Então, vem paciente para Varginha
De São Gonçalo do Sapucaí vem paciente de Varginha de Campanha, Cambuquira, Eloy Mendes. Então acaba que a lotação de Varginha mesmo não é tão alta. Fica sobrecarregado pelas cidades ao redor que não tem uma estrutura para manter um atendimento de qualidade para esses pacientes. Então, acaba que pela falta dos leitos tanto de UTI quanto de enfermaria, acontece muitas vezes de o paciente estar dentro de uma unidade de saúde que tem suporte intensivo, mas precisar ser transferido porque agravou demais e não ter vaga em UTI. Então, se tivesse instalado o lockdown antes, ia acabar não resolvendo tanto. Por quê? Porque a demanda de leitos ainda é pequena, a nossa economia está frágil, ia complicar mais ainda a economia. Hoje poderia ter o índice de fome poderia aumentar muito e não ia resolver tanto, pelo menos ao meu ponto de vista isso, porque teve essa onda roxa aqui há 2 semanas atrás. O hospital regional continuou cheio. Então, e enquanto infectologista. Eu sou microbiologista. Microbiologista. Bom, aí eu já tenho opinião oposta. Porque assim, quando o primeiro caso que teve em março do ano passado, em São Paulo, começou a ter então um aumento desacelerado e tal. Se a gente tivesse feito o que fez todos os outros países que agora já estão bem em questão de vacinação, a questão mesmo, né, de já estar vivendo uma vida normal, se a gente tivesse feito no início essa questão de não, gente, todo mundo em casa agora, um processo, a gente não teria que ficar fica em casa de novo, fique de novo, a gente não teria essa questão. Então, assim, no início, a gente está vendo a questão do aumento, se todo mundo se programasse, o país se programasse para inicialmente, sabe, agora, hoje, o povo não está reduzindo, não adianta, você pode falar, sempre tem as questões clandestinas, tem a questão, a gente está falando a parte econômica, que o nosso país é terceiro mundo, então, assim, tem que ter questão econômica, as pessoas têm que sair para trabalhar. Então, eu acho que se fosse no início do ano passado, a gente tivesse aquele tempo de redução e controlar, fazer essa questão mesmo de campanha, aumento de leitos, ter mais um processo assim, de ensino para os profissionais da área da saúde, a gente não teria tanta morte. Só que nós, né, o país, assim, a gente já não tem muita... como que eu posso dizer, um hospital assim eficaz assim para todos os brasileiros, né? Então assim, quem tem dinheiro vai lá pro Albert, né, ao Einstein e tal. As pessoas mais humildes depende do SUS, e o SUS já tínhamos problemas de falta de medicamentos, faltas de materiais, faltas de equipamentos. Então, assim, a questão de morte iria gerar por causa disso. Né? Isso é diferente com outros países. Porque é interessante a gente ter essa visão, né, dos profissionais, né, doutora? Porque hoje nós temos um problema concreto. Nós estamos com poucas vacinas em relação à necessidade que nós temos. Tanto que a gente costuma ver uma categoria profissional brigando com outra, discutindo com outra, porque a minha é mais importante que a outra. Na verdade, todas são importantes. Uma sociedade viver harmonicamente, todas são importantes. Né? Agora, nós não nos preparamos, infelizmente, enquanto país, para esse repuxo que agora a gente está vendo. Por exemplo, aí só para a gente compreender um pouquinho, quando se diz variante, agora tem a variante da Covid. O que é essa variante? Como é que surge essa variante, por exemplo, do Brasil? Que agora, vários países do mundo, a gente não está podendo ir porque tem a variante, né, do corona. O que é isso? Como é que é? Microbiologicamente falando, é o seguinte... o vírus, então assim, a doença é a Covid-19. O vírus é o SARS-CoV-2, que é da família coronavírus. Essa família coronavírus, ela infecta cachorro, nós humanos, ela gerando resfriados e assim por diante. Então é um novo vírus. Essas variantes, então, são assim, mutações que esses vírus, o que é mutação? Uma mudança na parte genética do vírus que faz com que esse vírus, então, modifique alguma coisa. Uma produção de uma proteína, e como o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, o que isso significa?
que é um parasita, né, um vírus é um processo infectante que tem que entrar dentro da minha célula para gerar a doença, e ele utiliza o meu material genético para a sua replicação, então às vezes a utilização desse material genético junto com dele pode gerar uma nova variante. Então são novas variantes. Agora, uma coisa que eu discuto muito, né, principalmente com os meus alunos em relação a isso, é o quê? Isso vai acontecer sempre, é o que acontece com a gripe. A gripe a gente tem a vacina todo ano. Por quê? Porque tem essas mudanças genéticas da gripe. Então, vacinas. Agora, o legal, que é mais importante, que todo mundo tem que ficar mais tranquilo, é o seguinte: as vacinas que nós temos aqui no país, principalmente, né, eu tenho mais contato com os estudos do Butantan, eles são eficazes também para as novas vacinas, para as novas variantes. Todas as variantes. Tá. Agora, isso, então, podemos esperar como vacina da gripe, teremos vacina da Covid todo ano. Provavelmente sim. Sim, a probabilidade é realidade. Sim. Então, o que tem que até entender as pessoas que tem uma diferença de eficácia e de efetividade da vacina. A eficácia é quando a gente avalia, então, um certo grupo. Então, assim, nos estudos, né, são 4 etapas de uma vacinação. Então, mais ou menos, se na segunda não teve eficácia e nem segurança da vacina, já para ali os estudos e voltam tudo de novo, ver outras formas. Quando já está na terceira etapa, ele já é já começa a ver pessoas, uma população, então eles selecionam populações e vão estudando isso antes de passar para a população. A população em si, então, quando eu começo agora, que a gente está nesse processo de vacinação na população, aí a gente vê a real eficácia da vacina na população. Então a gente chama isso de efetividade. Então a gente só vai saber disso mesmo, o que a vacina ela é importante, né, de eficácia, de produção, de proteção dentro do nosso corpo, depois aí de média de uns 6 meses a 1 ano. Na verdade tudo é muito novo, né? A muito vacina novo. não tem 1 ano ainda. Não tem. Agora, uma outra dúvida que a gente sempre pergunta é o seguinte: eu convivo com uma pessoa que tem Covid, a pessoa está lá doente de Covid e eu não pego a Covid. A gente já escutou pessoas falando isso, igual casais. Minha esposa teve Covid e eu convivo com ela, estou dormindo na mesma cama e não peguei Covid, né? Nós não temos resposta para isso ainda, né? Porque, além de ser muito... porque por mais que faça exame, se teu organismo já teve contato, fala que não teve. E convive com uma pessoa, dorme junto até e não pega, né? Ou pelo menos não... Tem explicação para isso ou ainda não tem? Ainda é uma coisa que está em estudo, se algumas pessoas têm uma resistência ou não está predisposto a isso. Às vezes, em relação ao teste, pode até dar um falso negativo, Exatamente. que é o que mais acontece. Tem muitas pacientes que testam e dá o falso negativo ou o falso positivo. Isso acontece com frequência. Às vezes, um paciente, para ele ter o diagnóstico, ele faz vários testes, entendeu? Então, isso pode acontecer também. Pode ter essa questão aí do falso negativo influenciando, sem dúvida nenhuma. E tem a questão também que alguns estudos estão sendo conduzidos, principalmente no exterior, e que algumas pessoas podem ter realmente uma imunidade contra o vírus, entendeu? E isso, gente, é interessante, porque vamos Natural. lembrar que é uma doença muito nova, então nem sempre tem respostas para tudo, né? Por mais que se queira. A doutora Daça falou que nós tivemos mais de 280 mil publicações, artigos científicos sobre isso, num curto espaço de tempo. Ou seja, é um grande mistério, muita coisa ainda sobre a questão da Covid. Outro ponto também em relação a essa questão é que também já foram demonstrados que o vírus ele não ativa só um tipo de via imunológica. Ele pode ativar outros tipos de vias imunológicas tendo a mesma questão de proteção. Então, às vezes, igual os nossos testes que nós fazemos dos diagnósticos, ele é IgG e IgM, que são anticorpos. Entendeu? Então, assim, às vezes dá negativo lá, mas é porque às vezes ele teve contato, mas o vírus ativou outra via de resposta imunológica que não é detectado por
Ah, esse tá. tipo Então, de teste ele também. teve realmente o contato. Pode ter tido, mas não vai aparecer. Não vai aparecer nesses embora testes. embora tenha sido combatido. Sim. Sim. Né? E Porque ela não assintomáticos, que nós chamamos, né? Sem sintomas. Que às vezes a pessoa pode ter vivido lá com a pessoa, ela teve o contato, com certeza, por ser troca de porque partículas. tá ali direto. De contato, mas ela foi assintomática. Mas aí, deu negativo tanto em GG e IgM. Mas tá, beleza. Mas às vezes esse vírus, no corpo desse indivíduo, gerou uma outra resposta imunológica que não foi detectável para esse diagnóstico. Isso é extremamente interessante, porque, gente, muitas vezes a gente, quando vê, né, pessoas, é como se não precisasse ter mais cuidado, virar e falar assim, não, eu tive contato com fulano, tive contato com ciclano, não tive nada, e acaba descuidando, e nós estamos vendo que até mesmo pessoas que já tiveram Covid podem estar se recontaminando com essa nova variante aí. Então, todo cuidado de Covid, todo cuidado continua sendo. Como aqui, por exemplo, você está vendo, todos nós estamos aqui na mesa sem máscara, mas olha o tamanho, olha a distância, a hora que sai aqui da mesa, todo mundo coloca bonitinho sua máscara para falar tchau, 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 né? Por quê? Porque esses cuidados todos nós temos que ter. Gente, nós podemos ficar aqui horas falando sobre Covid, né? Eu quero, assim, agradecer muito a participação de vocês, muito, 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 foi muito esclarecedor, mas eu queria que vocês dessem uma palhinha final aí, né? Uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo sobre esse mal que assola aí toda uma geração, né, e uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro. É nessa hora que a gente vê que a gente é humano, né? Independente de ser japonês, americano, brasileiro, colombiano, somos todos humanos. É uma hora dessa que a gente tem que aprender, inclusive, ter a solidariedade humana, né? Vou passar a palavra aí, doutora Adassa. Okay. Bom, pessoal, o que eu gostaria é que todo mundo vacinasse, independente da vacina que vocês forem tomar, vacinem. E outra coisa, a parte mais importante, tomem a segunda dose. A eficácia perfeita de uma vacinação é apenas na segunda dose. Então a gente vai começar a ter essa proteção dentro do nosso corpo se tiver as duas doses. A gente está vendo aí muitos casos das pessoas tomarem a primeira dose e não a segunda. Não vai ter eficácia nenhuma. Tem que ter as duas doses. Se essa vacina tem duas doses, tomem elas, que é assim que vai ter essa proteção aí para nós. Doutora Janaína. A minha mensagem para todos que estão nos assistindo, né? Manter todos os cuidados que têm sido realizados até o momento, né? O uso de máscara, o uso do álcool em gel, manter o distanciamento social, são medidas muito importantes, né? Evitam o risco de contaminação em massa, isso aí previne muitas hospitalizações, é extremamente importante. A outra questão, que ela referiu bem, a questão da vacinação, todos devem ser vacinados, né? E vamos manter todos esses cuidados, a vacinação. E estamos em um século de muito desenvolvimento das pesquisas, muito desenvolvimento científico. Então, como nunca visto antes, né, nós temos acesso às vacinas muito mais rapidamente do que qualquer outra situação que já foi vivenciada no mundo. Então, estamos num estágio bastante avançado, certamente iremos superar a doença, mas precisamos da colaboração de todos e vamos superar isso aí, certamente. Fernando. Bom, faço minhas palavras da doutora Janaína, uma coisa que todos devem fazer. Existem os casos assintomáticos, em que a pessoa não tem sintoma nenhum, não manifesta nada clinicamente, porém, às vezes, essa pessoa pode estar transmitindo e pode levar essa doença para dentro de casa, levar para um pai, uma mãe, seus avós, algum irmão que tem alguma doença já mais grave. Então, para a gente se cuidar, as festas, depois que tiver a pandemia acabado, vão continuar, vai tudo voltar ao que esperamos, ao normal, porém a gente tem que se prevenir e prevenir todos os nossos também, usando as máscaras, medidas restritivas que precisa, aguardando tudo o tempo certo, porque uma hora esse tempo vai chegar. Então a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder o foco, a gente não pode perder a esperança. Porque se a gente tentar hoje viver o hoje e esquecer o amanhã, amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Gente, depois desses recados, a gente só pode dizer uma coisa, né? Nós precisamos cada dia mais aprendermos a ser humano. Além de nos respeitarmos, é um dom que nós temos à vida, também
a vida do outro, nós temos responsabilidade sobre ela. Então, fica aí, por mais que a gente discuta, Covid é aquela doença que chegou mudando o mundo, mudou todos nós, né? E o Fernando falou uma coisa que eu acho que é fantástico. Nós jamais podemos perder a ousadia de ter esperança, né? Porque se um dia a gente perder isso, tá difícil. Obrigado pela participação de todos e estaremos brevemente juntos novamente. Valeu!